tópico de hoje do Yoga na Rede são as 3 qualidades ou as 3 formas da natureza que compõem tudo no mundo físico e também é parte e permeia o mundo energético, na sua forma também de emoções e pensamentos. São as gunas ou os gunas. Para efeito desse vídeo vamos falar as gunas. As gunas estão relacionadas, como eu falei, com a natureza das coisas. Por isso, no sentido mais profundo, muita gente chama qualidade, mas no sentido mais profundo é a natureza que permeia as coisas. As 3 gunas são tamas, rajas e sattvas. Algumas pessoas colocam sattvas ou sattvas. Então, o tama ou tamas é aquela qualidade mais densa, é aquela qualidade mais no mundo material, por exemplo, aquela coisa que puxa para baixo. Aí tem o rajas. O rajas é aquela energia que ativa, que se move, que motiva a ação, né? Tanto na natureza, são as águas que fluem, as cachoeiras, o fogo se mexendo, tudo que é ativador, qualidade da ação, são os rajas. E os sattvas são as coisas que são permeadas pelo elemento mais espiritual, né? Ou a percepção do espiritual nas coisas. É o etérico, o luminoso, a energia, a paz, a tranquilidade, a serenidade são as qualidades sáttvicas. Essas 3 gunas estão em tudo, estão nos elementos, como a gente falou, está no alimento que a gente come, derivado dos elementos, está na nossa forma de pensar, está no que a gente lê, no que a gente vê, no tipo do filme que a gente assiste, o tipo de programas de TV que a gente assiste, as conversas que a gente tem. Então é aí que eu quero chegar. Não é só nos elementos, mas permeia também a nossa consciência. Mas se está no elemento, por exemplo, se um alimento tem uma qualidade tamásica, essa energia tamas vai passar para a nossa consciência, para o nosso corpo, criando inércia, criando uma poluição interna do sistema, criando toxinas, criando sonolência, criando preguiça, criando falta de energia. Então, o tama que estava nos elementos passa para o nosso corpo físico e também para a nossa consciência. Um alimento rajásico é aquilo que vai criar uma vontade de ação, porque a qualidade, a natureza do rajásico é mover, promover e motivar ação. Aí vem o sátvico, né? O sátvico. Quando a gente come frutas, por exemplo, também não em excesso, mas de uma forma equilibrada, isso acalma o organismo. A fruta tem um efeito calmante, um efeito que esfria, não no sentido de temperatura, mas acalma a cabeça, né? Esfria a mente. Então, o sáttvico, ele vai fazer a pessoa querer meditar, ele vai fazer a pessoa querer estar calmo, querer estar num estado assim mais contemplativo. Essa é a natureza, a energia de um alimento sáttvico. Então vocês viram aí nos 3 tipos de alimentos, de uma forma muito resumida, como a natureza do alimento, como a energia do alimento pode passar também para a nossa consciência, além de para o nosso corpo. Agora vem os hábitos também. Nós podemos ter hábitos
tamásicos, hábitos rajásicos e hábitos sáttvicos. Então, as coisas tamásicas que a gente vê, os hábitos tamásicos, dormir demasiadamente, indulgências em qualquer área, qualquer indulgência, né? Tudo na sua moderação é correto, mas se a gente está muito tempo na internet, se a gente está vendo um filme após o outro que abaixa a nossa consciência, a gente está lendo esse material, se a gente está apegado às notícias ruins, entrando demasiadamente na política, essa coisa de corrupção e tudo, nossa mente vai permeando, vai absorvendo aquilo, você sente o peso na mente. Então, esse peso é o tamas, que leva para baixo a nossa consciência. Aí vem o Rajas, nos hábitos do dia a dia. Se você faz exercício, por exemplo, tem o hábito de fazer exercício, você está promovendo Rajas, que é energia produtiva. Né? Uma forma de colocar Rajas é energia produtiva, ações produtivas, que produz mais energia. Então, exercícios físicos, vídeos motivadores, que te motive a mudar a forma de pensar, a melhorar a sua forma física, a ajudar as pessoas de uma forma produtiva, também a ação produtiva, como a caridade, projetos sociais. Tudo isso são os rajas de uma forma construtiva. Existe raja também, que a gente está trabalhando só para a gente. Também é raja. É um raja mais egocêntrico, mas também é raja. Mas quando a gente vai movendo a nossa consciência em direção à luz, as nossas qualidades rajásicas, a nossa energia rajásica vai ficando mais refinada em direção a essa luz. Então, o sáttvico é aquilo que nos faz querer interiorizar, meditar, contemplar, amar, emanar energia positiva. Então, essas são as naturezas sáttvicas. Se a gente medita, se a gente lê livros inspiradores, as escrituras, se a gente vê vídeos inspiradores, filmes inspiradores, e tudo isso, afirmações positivas, pensamentos positivos, sentimentos positivos, tudo que causa esses pensamentos e esses sentimentos positivos, tudo que a gente faz está colocando a gente no estado sáttvico, né? No estado de espiritualidade. Então, tamas é aquilo mais denso que puxa a gente para baixo. Rajas é aquilo que nos ativa, que nos faz querer agir. Sáttvico
é aquilo que nos faz querer contemplar, é aquilo que nos faz querer meditar. Essas qualidades, essas 3 gunas, estão coexistindo dentro da gente, assim como coexiste em tudo à nossa volta. Compõe e afeta os 5 elementos que formam a criação. Então, entendendo esse jogo das 3 gunas, é muito importante, não só no caminho espiritual, mas no caminho à felicidade, no caminho à plenitude. Porque a nossa vida é feita de escolhas. A gente diariamente escolhe o que a gente quer fazer, o que a gente quer comer, o que a gente quer ver, o filme que a gente quer ir no cinema, as nossas companhias, né, os nossos amigos e tudo. E perceba que em tudo, se você se tornar consciente e observador, em tudo isso que eu acabei de falar, existe o elemento tamásico, rajásico e sátrico. Nas comidas você pode perceber essas energias. Nos hábitos você pode perceber essas energias e o que ocasiona dentro de você. Está ao nosso alcance decidir que qualidade, que natureza a gente vai deixar ser predominante na nossa vida. E aqui uma história que eu escutei nessa minha última viagem para a Índia, lá na cidade muito sagrada de Dwarahat. A história tem a ver com Hanuman, e eu vou deixar uma história mais completa de Hanuman para outro vídeo, mas por aqui eu vou só dizer que Hanuman é um ser muito divino, que pelos milhares de anos que ele é conhecido, ele é descrito como o deus macaco, mas não necessariamente macaco como a gente conhece, animal, mas era de uma tribo muito rústica nas selvas da Índia, e as pessoas tinham essa aparência mais primitiva, e aí pelo andar das épocas e dos milhares de anos, ele é sempre colocado assim como uma forma de macaco, com rabo e tudo, mas é o super-herói das crianças da Índia. É o número 1 super-herói das crianças da Índia, porque tem poderes sobrenaturais. E a história dele é muito bonita, e os mantras para Hanuman são muito poderosos, dá muito vigor físico, muita força física. Ele é assim um amigo para as pessoas que têm devoção por Hanuman, ele é um amigo muito fiel, muito presente na vida espiritual dessas pessoas na Índia que vão aos templos de Hanuman e tudo. Então, na essência, Hanuman era o devoto mais leal de Rama. E aí parte do Ramayana é Rama tentando reaver sua esposa. E como ele estava sozinho na floresta, ele, Lakshmana e Sita, ele resolveu formar um exército desses amigos que ele foi fazendo na floresta. E entre eles estava Hanuman. E aí vem a história. Numa determinada hora, eles chegaram numa parte da Índia e do outro lado estava Sri Lanka. E eles não sabiam como passar para o outro lado. Eles sabiam que Sita estava do outro lado. E Rama queria avisar Sita que ele estaria chegando. Estava pensando uma forma de chegar do outro lado. Eles não tinham embarcações, né? Então, Hanuman, que tinha um poder muito grande, que era motivado pela sua devoção e lealdade a Rama, resolveu que ele ia fazer isso. E dentro dele surgiu o poder de voar, que ele sempre teve, mas tinha esquecido. Desde criança que ele tinha, mas tinha esquecido. E Hanuman começou a voar por esse oceano. Ele era super poderoso. Num determinado ponto, ele sentiu que ele não conseguia se mexer.
O que estava acontecendo era no oceano tinha um monstro. E esse monstro, ele capturava a sombra dos pássaros que iam passando. Quando ele via a sombra, ele capturava, o pássaro não conseguia passar dali e ele sugava para baixo o pássaro e comia. Os pássaros ou qualquer animal, qualquer coisa que estivesse voando por esse oceano. Então, essa coisa, ou esse ser, nesse momento foi Hanuman. E quando ele foi capturado, ele olhou e viu que era esse monstro. E ele não conseguia continuar voando. E ele sentiu que esse monstro ia sugar ele para o fundo do oceano e ia eliminá-lo. Nesse momento, ele, sendo muito poderoso, desceu e cabuf, matou esse monstro. Esse monstro não teve mais poder sobre ele. Esse monstro é Tamas. Tamas traz a gente para baixo, não tem negociação. Então, a gente deixa a nossa consciência ser absorvida por Tamas, isso vai sugar a gente para baixo. Claro que a gente sempre pode sair daí, mas não tem assim como negociar com Tamas. Simplesmente a natureza de Tamas é sugar para baixo. Então, Hanuman, um exemplo aqui do yogi, ele matou o que ia sugar ele para baixo. E ele seguiu voando acima desse oceano em direção a Sri Lanka para encontrar a mãe Sita. Aí surgiu do oceano um outro monstro, um monstro radiante, dourado, bonito, sabe, uma aparência de realeza mesmo, e surgiu e tentou obstruir o caminho. Não tentou sugar ele para baixo, tentou só obstruir, não deixar ele passar. Nesse momento, Hanuman teve que agir de uma forma diferente. Ele deu um golpe e paralisou esse monstro dourado, esse ser enorme, radiante, que parecia uma realeza em energia. Ele paralisou e seguiu esse ser, respeitou o golpe dele e ele seguiu viagem. Esse segundo monstro, esse segundo ser, são as qualidades rajásicas, é Raja. Raja por si só significa realeza. Você tem ambição, você conseguir as coisas, você fazer as coisas. Nesse caminho, Hanuman, como perfeito yogi, ele não matou Rajas na vida dele. Ele paralisou porque Rajas estavam tentando obstruir a caminhada, o voo dele em direção à luz interna, em direção à Mãe Divina, a Mãe Sita. Perceba que já foi uma ação diferente. Não matou porque Raja é importante na nossa vida, mas não deve obstruir o nosso caminho em direção a Sattva, em direção à luz, em direção à espiritualidade. Muitas vezes na nossa vida a gente quer meditar, a gente quer fazer as coisas que nos inspiram, que nos espiritualizam, mas a gente se diz muito ocupado. Isso é o monstro Raja, que é muito bom, essa energia rajásica é muito bom e a gente precisa dela, mas ela não pode obstruir, não pode consumir a gente e não deixar a gente passar, ter também a nossa vida espiritual. Então, por isso que ele paralisou, mostrou que ele domina as atividades, mas que respeita as atividades. E ele seguiu. Aí veio o terceiro monstro. Esse monstro era luminoso, saiu assim, mas tinha uma boca enorme, sabe? Imagina, como um dragão de luz quase. E Hanuman chegou e quis passar, e esse monstro não deixou ele passar. Hanuman sentiu muito respeito e reverência por esse monstro, ou esse ser, e fez uma reverência, né? Assim, e disse: por favor, Senhor, deixe-me passar. E esse monstro disse: não, só se você entrar na minha boca. Aí Hanuman, que tinha muito poder de crescer ou ficar pequenininho, se colocou bem pequenininho, como se fosse um pequeno inseto, e ele era muito veloz. Ele entrou e saiu da boca desse ser, desse monstro. E aí o monstro reverenciou a inteligência e agilidade e respeito que Hanuman teve
e deixou Hanuman passar em direção a Sri Lanka. Esse terceiro monstro, esse terceiro ser, são as qualidades sáttvicas. Agora perceba como essa história chega a um ponto de profundidade. Ele teve que eliminar tamas na vida dele, senão ele ia ser sugado para baixo, não ia nem poder continuar a viagem em direção à luz. O tama, por sua natureza, suga para baixo. Ele encontrou a natureza rajasica, os rajas, e respeitou que é necessário na vida, até na vida espiritual da gente, que a gente precisa se sustentar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de ação, mas ele não se deixou ser dominado e impedido de passar. Então ele deu um golpe que paralisou, colocou Raja a seu serviço, não ele a serviço de Raja. Né, as atividades a seu serviço, não ele um escravo das atividades. Aí chegou o Sattvika, as qualidades sáttvicas, né? E nesse caso, que é muito profundo, muito interessante, só a humildade vence esse obstáculo. Mas mesmo as qualidades espirituais podem engolir a gente. E o que é ser engolido pelas qualidades espirituais? É a gente ficar tão apegado a ser espiritual que a gente esquece que tem que agir, que a gente esquece que tem que conviver até no mundo de tamas de uma forma sábia. Ou pior que isso, a gente é consumido e se torna arrogante, se sente melhor que as outras pessoas, né? Que é o contrário da humildade. Então, o próprio sáttvico, as próprias qualidades sáttvicas pode consumir e impedir que o devoto, que o yogi, transcenda o que é chamado as 3 gunas em direção à luz. Então essa terceira guna, por mais sagrado que seja, por mais que sirva a gente nesse caminho, que são as qualidades espirituais, alimentos, hábitos meditativos e tudo mais, também pode consumir a gente se a gente não tiver a humildade de ser flexível no mundo e também de não ser consumido em arrogância por pensar que sabe demais ou olhar para baixo para outras pessoas que a gente não acha que está à nossa altura espiritual, que é uma grande ilusão, uma grande armadilha. Passando então por essa terceira guna, ele chega então, Hanuman, a Sri Lanka, a cidade das luzes, e lá encontra a mãe Sita, faz a reverência e avisa que Rama vai estar vindo ao seu encontro. E aí tem muitas outras histórias que tem a ver com ele em Sri Lanka, mas o ponto dessa história aí termina. Então, a gente vê essas 3 qualidades atuando na nossa vida, a gente começa a perceber nos alimentos, nas coisas materiais, a gente começa a perceber essas qualidades. E no que entra através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos 5 órgãos de sentido. E a gente vai vivendo a vida de um jeito que a gente vai predominantemente sendo sáttvico, secundariamente rajásico e preferivelmente nada de tamas, nada que nos traga para baixo. Mas quando houver pensamentos ou hábitos ou energia tamásica, a gente lida com isso de uma forma construtiva, porque a gente não está dominado por essa energia. Então a gente vai perceber melhor essa força tamásica. Então aí estamos com esse Yoga na Rede e espero que a gente continue a se encontrar aqui e desejo a todos vocês um ótimo ano novo.